Retornando então aquelas nossas reflexões do primeiro momento da manhã, em que comentávamos que a missão espiritual do Brasil possui vínculos com falanges espirituais que atuam comprometidas com o progresso não apenas da pátria brasileira, mas com o progresso humano. Aliás, é preciso que se lembre, quanto mais se apura o espírito, quanto mais iluminado e superior se torna, mais humanitarista, mais universal se torna esse espírito. Seus interesses, suas preocupações passam a abarcar os interesses da humanidade inteira, porque ele vê em todos os homens, independentemente de gênero, cor, etnia, linguagem, crença, vê em todos irmãos seus. Assim é que esses espíritos atuam em favor do bem comum. E nós comentávamos que naquela data histórica em que se iniciou a escravidão no Brasil, Jesus determina que falanges de espíritos sofredores encarnem em solo brasileiro para realizarem a obra de reconstituição dos seus destinos, reconstrução de caminhos, definição de novos rumos da jornada evolutiva. E isso somente se daria num ambiente fisicamente e espiritualmente propício. O Brasil, então, representa uma grande somatória de tendências e forças espirituais. Há pouco tempo, recebi no WhatsApp um áudio com uma fala do próprio Chico Xavier. Na época ele concedeu uma entrevista e dizia ao repórter que milhões de espíritos ligados à Revolução Francesa e à França encarnaram no Brasil. E um grande percentual desses espíritos atuavam no movimento espírita. E o que nos chamou a atenção foi quando Chico disse que Emmanuel estava salientando que, embora esses espíritos fossem brasileiros de cartório, tivessem no registro de nascimento a nacionalidade brasileira, psicologicamente eram franceses. O Brasil, então, na sua formação espiritual, conta com essa peculiaridade. Há um tempo atrás, a revista Times publicou um artigo cuja capa era uma matéria de capa. Podia-se ver centenas de pequenas fotos de pessoas. Você olhava para algumas e identificava os traços asiáticos, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, da China, do Japão. Olhava para outros e identificava os traços do povo judeu. Olhava para alguns e identificava os traços do povo africano.
Alguns outros você percebia claramente que se tratava de um típico europeu de determinada região da Europa. Era então um tabuleiro de fotografias. Você olhava e imaginava que aquela matéria de capa ia falar das várias etnias do mundo, da riqueza que é o nosso planeta. Pessoas com as cores de pele mais variadas possíveis, cabelos diferentes, formas físicas. No entanto, a matéria de capa era: no futuro, todos seremos brasileiros. Porque todas aquelas fotografias eram de brasileiros. Você anda pelo Brasil, olha para alguém e é capaz de jurar que é um japonês, mas é um brasileiro e mora em São Paulo. Você olha para alguém e vê os traços da nossa mãe África. Caminha para determinadas regiões do Brasil e tem a impressão de que chegou na Alemanha. Mas não, estamos no Brasil. E graças a essa mistura imensa espiritual, a essa região que acolheu espíritos de tão variadas tendências, tenha resultado uma característica que é extraordinária. Você pode presenciar uma passeata em São Paulo, em que judeus e muçulmanos, católicos e protestantes, espíritas e umbandistas fizeram uma marcha pela religião sem violência. Caminham juntos. Um judeu amigo do muçulmano comendo um pastel em Sampa. Se encontram, se comunicam, trocam experiências. E essa riqueza de intercâmbio espiritual, que em alguns locais do orbe ainda não é possível. Mas é claro, misturar tanta gente com tantas tendências tem também seus aspectos desafiadores. Totalmente desafiadores. Somado a esses desafios, que é a diversidade espiritual dos habitantes. Olha, uma das grandes bênçãos do Espiritismo é que ele nos dá um novo olhar, uma visão de mundo diferenciada. Eu olho para alguém, mas não me detenho no corpo físico, na aparência, na atual encarnação dessa pessoa. Não se engane. Você pode encontrar agora, caminhando pelas ruas de São Luís, alguém que você acredita que é um maranhense, filho de São Luís, da cidade de São Luís, registrado aqui, e você jura que ele é brasileiro, que ele é nordestino, e ele não é. Psicologicamente e espiritualmente, ele é um francês, um italiano, um árabe.
porque a sua raiz psicológica, seus laços afetivos e espirituais estão vinculados àquela nação. E ele caminha por aqui na busca da reestruturação do seu destino espiritual, porque aqui encontrou situações adequadas para depurar a sua alma. E não raro, situações que depuram o nosso espírito são situações de dor, de adversidade. A adversidade cria fortaleza moral. A dificuldade, a escassez, muitas vezes, desenvolve sobriedade, lucidez. E aquelas situações em que nós olhamos com o olhar de encarnado, e enxergamos apenas carência, os amigos espirituais olham e enxergam bênção. Bênção. Pessoalmente, no exercício da minha profissão, muitos anos atuando como juiz da vara de infância e juventude, chegava a situações em que o jovem vinha de uma família que não tinha nenhum problema com recurso material. E o jovem já estava totalmente mergulhado nas drogas e no crime. Porque tudo que ele recebeu dos pais se resumiu a recurso material. Tudo. E aquele era um quadro grave. Porque não raro, aquele jovem era o que me dava mais trabalho. E o outro, que vinha de uma família extremamente carente, havia se envolvido por uma questão de invigilância, de companhia, e você atuava, orientava e o problema se resolvia. Numa família carente, de 7, 8 filhos, e o problema se resolvia. Porque aquele jovem havia recebido valores. Então, algo tem acontecido nessa transição planetária com a alma dos brasileiros. E essa é uma preocupação que deve merecer de nós, sobretudo de nós espíritas, um trabalho vigilante e atento. A alma brasileira está sendo contaminada. Nós estamos adotando equívocos que nos fizeram experimentar grandes quedas no passado. Grandes quedas. Eu aqui devo, por dever de consciência, agradecer a 2 pessoas: a minha mãe e ao meu pai.
A minha mãe se chama Nilza Dutra. É analfabeta. Nunca foi à escola. Nunca pôde frequentar a escola. Porque começou a trabalhar no campo, na plantação, com 7 anos de idade, para não morrer de fome, no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. Passou fome várias vezes, inclusive comigo. E meu pai, um homem que tinha 4ª série, depois estudou porque tinha que conseguir um emprego numa fábrica, teve que fazer supletivo, numa época difícil, porque sempre foi comerciante, descendente de portugueses e sírio-libaneses, sempre foi comerciante. Hoje voltou, tem um comérciozinho pequeno no sul de Minas. E no entanto, são meus pais. Nunca puderam me dar nenhum recurso material. Nenhum. Aos 14 anos de trabalho, aos 14 anos de idade, eu tive que trabalhar para me sustentar. Mas o que meus pais me deram foi o que eu não tive em vários séculos de encarnações de queda. Porque recebi deles valores que representam a alma do povo brasileiro. A alma do povo brasileiro. Eles não entendem o que deu do filho deles. Minha mãe chega para mim e fala: meu filho, eu não entendo. Agora eu fico andando na rua, a pessoa fala: a senhora que é mãe do Haroldo, a senhora podia dar um livro para fazer um autógrafo? Ela fica sem entender, não entende. E eu digo para ela: mãe, eu só estou seguindo o que a senhora sempre fez. Sempre insistiu para que eu estudasse. Sempre insistiu para que eu conhecesse as coisas. Sempre insistiu para que eu superasse aquelas condições de adversidade. E meu pai, há pouco tempo nós fizemos um evento em Poços de Caldas e ele ficou impressionado, porque para uma pessoa do interior chegar aqui num congresso e ver essa multidão, a pessoa fica desnorteada. Então ele ficava sentando assim, olhando aquele mundo de gente, e não entendia. E eu falei: pai, não é nada além do que o senhor faz atendendo as pessoas. Que ele tem o comércio dele lá, ele recebe as pessoas, todo mundo quer ir lá. Se ele não tiver, a pessoa já chega e fala, ele chama Haroldo também. A pessoa chega e diz assim: o Haroldo está? Ela não pergunta se está aberto, pergunta se ele está. Se ele está, aí a pessoa entra, senta, pede a pizza. Então são valores espirituais que nos formaram. Nos formaram.
Mas o que aconteceu? Nós vemos hoje, nós brasileiros, inseguros quanto ao que é valor e ao que não é valor. Então me recordo do grande professor, já que hoje é o dia, parabéns professores, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que num discurso na UNB disse: se vocês governantes não investirem nas escolas, daqui uns anos não vai ter dinheiro para construir presídio. E a profecia se cumpriu. Em Minas Gerais, meu amigo, juiz da execução penal, está se reunindo agora com um comitê do Executivo, Legislativo e Judiciário, porque o sistema prisional está falido. Não tem onde colocar tanta pessoa enredada no crime. E nós importamos valores que são materialistas, acolhemos e deixamos de valorizar aquilo que realmente tem valor. A profissão de um juiz é uma profissão triste. Num certo sentido, porque quando eu preciso atuar é porque deu errado muita coisa. Percebe? Quando um juiz da vara de violência doméstica precisa atuar, é porque alguma mulher já foi agredida fisicamente. Então nós temos um problema aqui que é da família, nós temos um problema aqui que são das igrejas e dos grupos espíritas, nós temos um problema aqui que é da sociedade, que é das escolas. E o problema chega, quando chega no juiz, é só remediar. É só remediar. E no entanto, nós valorizamos algumas carreiras. Eu vou dizer aqui sem nenhuma demagogia, nós teríamos que dar todas as honras é o professor, não o juiz. Teve uma inversão de valores. O juiz está precisando, não é de honraria, não, ele está precisando de prece. De prece. Ele dá conta.
Na cidade onde eu atuo, nós temos, no mínimo, 2 homicídios por dia. Dois homicídios por dia. Você só tem 22 dias úteis e tem 60 assassinatos. Como é que você vai fazer júri? Então essa é a grave transição em que nós vivemos, que se soma um fato espiritual. Transição planetária é seleção de espíritos. Seleção de espíritos. Porque serão selecionados os espíritos que não têm a mínima condição de permanecer na Terra e os espíritos que têm mais ou menos condição de permanecer. É preciso fazer a seleção. Essa é uma seleção pedagógica, porque aquele que não tem a mínima condição de acompanhar a Terra será conduzido a um outro ambiente que lhe dê condições espirituais, não materiais, espirituais, de desfazer-se do seu embrutecimento. Mas como que se faz a seleção? Muitos imaginam que a seleção é feita assim: reúne todo mundo, aí chega alguém e fala: moça morena de verde, você fica. Aí, aqui está do lado, você vai. Aí, não é assim que é feita a seleção. Não vai chegar ninguém escolhendo o espírito que fica e o espírito que vai. Sabe como é que é feita a seleção? Self-service. Self-service. Então faz assim uma grande mesa com tudo. E você encarna, vem com seu prato. E você escolhe o que põe nele. Ao longo de uma encarnação, ou 2, ou 3. E depois que você fez todo o seu prato, você passa na balança. Então, pelo que você colocou no prato, será definido seu destino. É mais justo, é mais misericordioso. Então, adivinhem, década de 40, 50. O umbral do Brasil começou a ser esvaziado. E começou a encarnar coletivamente espíritos com muita dificuldade moral. Conclusão: da década de 40 até hoje, o Brasil experimentou a maior escalada de degradação urbana já nunca antes vista. Pega foto de São Luís, do Maranhão, de outras cidades na década de 40. E olha hoje.
os grandes problemas urbanos. Década de 40 e 50, começa, não só no Brasil, mas no mundo, o maior câncer da sociedade humana encarnada: o uso e o tráfico de drogas ilícitas. A escalada dos entorpecentes. Não é que não havia entorpecente, não estou dizendo isso. Não tinha a proporção que tem hoje. Mais de 80% dos crimes cometidos por dia são decorrência direta do tráfico de drogas ou do uso de droga, lícitas e ilícitas. Os conselhos de criminologia já fizeram estudos. Se você fechar os bares às 9 horas da noite, o índice de homicídio cai 20% ou mais. Porque a pessoa começa a beber, vai bebendo no bar, vai ficando exaltada, aí é tiro, facada. Se você tirasse, se fosse possível, tirar o tráfico e o uso de drogas, porque é um comércio, só tem o vendedor porque tem alguém que compra. Se nós tirássemos, 85% da criminalidade cairia de um dia para o outro. Então, degradação urbana, drogas, ilícitos e um fenômeno curioso. No nível das artes, da literatura e da cultura, uma queda vertiginosa. Hoje, nós vivemos o culto à mediocridade. Você não precisa ter talento, você só tem que ser exótico. Então, dá para perceber que essa degradação cultural, intelectual, tem a ver com o nível dos espíritos que encarnaram. E onde foi o grande problema? O grande problema é que as instituições religiosas, as instituições educacionais, as instituições comunitárias, que precisavam se fortalecer para cumprir uma missão, e, sobretudo, as instituições públicas, os homens públicos, homens e mulheres ocupantes de cargos públicos, se tornaram infectados por um vírus. Por um vírus. O vírus que eu vou chamar numa linguagem bíblica, o culto ao bezerro de ouro. Culto ao bezerro de ouro. Enquanto Moisés subia a montanha para buscar nas fontes da espiritualidade, o povo cultuava um bezerro de ouro. E hoje nós vivemos
a corrida do ouro. A corrida do ouro. Homens públicos assumem um cargo não porque têm uma vocação política ou social, assumem porque querem ganhar dinheiro fácil. Então, no século passado, nós tínhamos um espírito da envergadura de Bezerra de Menezes se candidatando a um cargo público. Bezerra de Menezes foi deputado e foi por vocação política, pelo desejo de servir a comunidade, porque não me consta que Bezerra de Menezes tinha uma mala com 42 milhões de dólares. Morreu pobre. Bezerra de Menezes foi médico. No entanto, hoje, nós, todos, nós, estamos todos fascinados pelo brilho do ouro. Pelo brilho. Então, todas as nossas escolhas são feitas em função de um parâmetro financeiro. Nesse momento da transição, nós vemos isso. Nós vemos isso. É um fenômeno social. Social. Então você encontra no YouTube um jovem de 14, 15 anos que se torna recorde de visualizações. A gente faz uma palestra aqui, tem visualização, né? Esse jovem de uma comunidade carente no Rio de Janeiro posta, tem 14 milhões de visualizações. A música só tem conteúdo sexual. Você olha para o jovem, ele tem 14 anos, ele está com colar de ouro, relógio de ouro, os símbolos de Mamon. Porque o dinheiro é uma bênção, não é, Wagner? Se você está com algum problema de conflito de dinheiro, entrega para o Wagner, para o Fraternidade Sem Fronteira. Pode entregar, não tem problema. Viu? Você está, nossa, o dinheiro, entrega, pode pegar, tira tudo da conta e põe lá no Fraternidade, porque aí vai fazer poço. Dinheiro é uma bênção. É uma bênção nas mãos de quem tem espiritualidade interior. Mas nas mãos de quem não tem equilíbrio moral, psíquico e espiritual, é pura ostentação infantil. E hoje, então, vivemos em uma sociedade
precisamos dizer em que a minha mãe não tem valor. É uma sociedade brasileira em que a minha mãe não tem valor. Por quê? Ela não tem recurso material para ostentar. Ela não ocupa nenhum cargo proeminente. Ela não é youtuber. Então nós olhamos para essas pessoas que carregam o Brasil nas costas, que sustentam espiritualmente essa nação. E mesmo no nosso movimento espírita, quem sustenta espiritualmente o movimento é aquele anônimo que está lá na casa espírita, que abre a casa espírita todo dia, que varre, que limpa, que prepara, recebe as pessoas. O nome dele não está no Facebook, não está no Instagram, não está no YouTube. Você não sabe o nome, mas a casa só está funcionando por causa dessas pessoas. Então nós estamos sendo carregados por esses que ainda mantêm os valores do Evangelho. Então, nesse momento de transição, em que nós agora, quando enxergamos o tamanho do estrago, porque até agora eu estou tentando aqui numa reflexão, e quero dizer, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, é claro que se nós trouxéssemos aqui sociólogos, economistas, eles fariam uma avaliação muito mais completa, mais preparada do que eu estou fazendo. Muito mais. Estou aqui numa tentativa de dar pinceladas gerais, de fazer uma reflexão geral. Não tem nenhuma pretensão de dizer o que se é, se não é e esgotar. Não. Refletir. Refletir. Se nós hoje vivemos um momento da transição planetária que pegou em cheio a nação brasileira, mas corremos um risco. Corremos um risco, que é o risco do maniqueísmo, que nos levou para as cruzadas, que nos levou para a Inquisição, que nos levou para todos os movimentos destruidores. Que é assim, separar a sociedade, o marvado e o bonzinho. Então eu defino um critério, não, fulano é bonzinho, está do lado de cá. Fulano é marvado, está do lado de cá. E aí sabe o que você percebe? Quando você tem contato com um malvado, que ele é igual a mim, igual a você. Que ele é uma pessoa comum, equivocada, mas comum. Vítima de uma profunda ilusão, mas uma pessoa comum. Comum. Uma pessoa
movida dos mesmos sentimentos que todos nós. Infelizmente. Quer prosperidade financeira, quer destaque na comunidade, quer pertencer, quer se destacar, quer exibir patrimônio. Só que nasceu num contexto providencialmente adverso, e ele então elege meios que são a criminalidade, o descompromisso ético, o descompromisso moral. Mas é uma pessoa comum. Então nós estamos criando um discurso que nos aplaca a consciência culpada. Porque é bom. Gente, a coisa que eu sinto mais falta do passado, Peixinho, é do diabo. É porque antes eu tinha alguém para pôr a culpa. E como a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, né? Então quando tinha o diabo era mais fácil, eu ponho a culpa nele. O problema é que agora não tem diabo para pôr a culpa. Aí tem que pôr em alguém. Então a culpa é do partido político X ou Y. A culpa é da classe profissional X ou Y. Não. Primeiro precisamos substituir a palavra culpa por responsabilidade. Responsabilidade é diferente. Num shopping, se pegar fogo, o último a sair é a brigada de incêndio. Faz sentido? Faz sentido, né? Porque você imagina assim, pega fogo aqui e a brigada de incêndio é a primeira a sair. Hã? Não faz sentido, né? Então o que isso significa? Responsabilidade. Conhecimento e encargo gera responsabilidade. E hoje, nós estamos sendo convocados pela espiritualidade a assumir responsabilidades por valores. A forma como vai ser feita, nós vamos dialogar. Mas os valores têm que estar claros. Os valores. Quem tem valor? A pessoa que tem o maior patrimônio material? Então, nós vamos começando a fazer uma revisão de valores. E vamos enxergando nas profissões, nas posições financeiras, não privilégios, mas encargos, sabendo que espiritualmente cada um de nós prestará contas da sua administração. Cada um de nós. Porque o universo é moral, dizia Desmond Tutu. Nós sabemos.
Está lá a terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais. O universo é moral. Existem parâmetros e eles foram criados por Deus. Existem parâmetros. Valores, princípios, que não tem nada a ver com regra, com fanatismo, nada disso, mas princípios. Princípio. Por exemplo, o princípio do esforço próprio é um princípio. Você não vai chegar no mundo espiritual e encontrar um espírito iluminado e falar para ele: nossa, quanta luz! Pois é, meu padrinho me emprestou. Aqui tem um esquema aí, e eu sou meio que primo indireto do Bezerra de Menezes, aí recebi essa luz. Não existe isso. Existe o princípio da cooperação. Ninguém se faz sozinho e ninguém faz nada sozinho. Mas também ninguém faz nada de valoroso sem esforço. E hoje nós queremos vender o quê? O sem esforço. Emagreça sem esforço. Forme em medicina sem esforço. Não é? Tudo sem esforço. Então agora nós sabemos que caminhamos em meio a uma heterogeneidade de caracteres e de níveis de evolução espiritual. Isso significa que, do meu lado, pode ter uma pessoa num nível de espiritualidade, de evolução espiritual muito acima do meu ou muito abaixo. Portanto, eu preciso caminhar e me movimentar com segurança. O que equivale a dizer? O Brasil tem uma missão? Tem. Ele tem um compromisso com valores espirituais. Mas missão naquela reflexão que fizemos de manhã, mais cedo. Missão como encargo. Missão como algo que se desdobra na dinâmica reencarnatória. Na dinâmica reencarnatória, em que você vai cumprindo os seus deveres e a providência divina vai ampliando, e você pode, em uma encarnação, dar um grande passo de reequilíbrio e de reestruturação do seu destino, porque é outro princípio da providência divina. Nosso destino pode ser reconstruído. Essa é a esperança que nos move. Temos um patrimônio que nos permite ver a vida de uma perspectiva muito rica. Por que não colocá-la a serviço das nossas práticas? Por que não? Então, e para encerrar,
e dar aqui um verdadeiro testemunho, não teórico apenas e filosófico, mas um testemunho prático. Muitas pessoas me perguntam: em que o Espiritismo contribui para o exercício da judicatura? Como juiz, o que o Espiritismo contribui para você? Eu vou dizer, primeiro, eu não preciso, por enquanto, ser internado no hospital psiquiátrico. Essa é a primeira contribuição do Espiritismo. Mas eu vou dizer por quê, porque isso não é retórica. O CNJ fez um estudo das licenças de saúde de magistrado. Isso é matemática, é estatística. Avaliou, os tribunais tiveram que mandar informação das licenças de saúde, licença mesmo, de saúde. Passou pela perícia, pela junta médica e o magistrado entrou de licença. 60% são licenças psiquiátricas. Eu ainda não tirei. Por enquanto. Tô bem. Por enquanto. 60%. Ao encontrar uma turma de colegas, no encontro, 52 colegas, 30 só dormem com auxílio de medicamento. Por quê? Imagine você sentado na sua sala e chegando um processo nas suas mãos. O processo, digamos, que a pessoa tivesse sobrevivido, da morte das crianças na creche. Imagine você tendo que ouvir todas as testemunhas, ter que ver todas as fotos, ter que ler todos os exames de necrópsia de cada uma das crianças. E esse é um dos mais de 5.000 processos que você tem. Adoece. Adoece. Então nós temos colegas afastados psiquiatricamente porque estão com síndrome de perseguição. O juiz anda com 4 armas e diz que está ouvindo voz que alguém está perseguindo. É porque tem 10 anos que o sujeito atua só numa vara de roubo, latrocínio. Então, se você não tem o suporte espiritual, você sucumbe. Imagina o que é passar por um câncer, por uma doença grave, se você não tem, abre aspas, a bênção de uma crença consoladora e de uma fé raciocinada, fecha aspas, Emmanuel. Com as dificuldades que são hoje os relacionamentos afetivos, se você não tem o amparo de uma crença consoladora e de uma fé raciocinada, então transição planetária, missão do Brasil, pode ser vista com os pés nos chãos. Com os pés nos chãos.
Porque os espíritos superiores não virão aqui fazer a experiência que nos compete. Enquanto indivíduos e enquanto comunidade, nós teremos que galgar a nossa evolução, inspirados por eles, amparados por eles, sustentados por eles, mas alguém tem que pôr a mão na massa. Temos que fazer. Resgatar a nossa genuína vocação para a diversidade, para a simplicidade, para o esforço e, por que não, para esse jeito brasileiro que sabe deixar que as abóboras se ajeitem enquanto a carroça anda. Vivendo com dignidade, com seriedade, fazendo tudo que for possível e ao nosso alcance para que o melhor se concretize. Nós temos um compromisso. E pessoalmente, acredito que o Espiritismo está sendo convocado nessa hora grave do Brasil e do mundo a uma obra educativa de mais vastas proporções. Chegou a hora de alimentar o espírito com valores, princípios, sem deixar de alimentar o corpo e curar o corpo. Receber do mundo espiritual um auxílio na cura de uma doença é uma bênção, é uma dádiva, é uma alegria. Receber uma cesta básica, um recurso material, é uma bênção, sobretudo se você está na necessidade. Acontece que não importa quantas cestas básicas você receba e quantas vezes você for curado, seu corpo vai morrer. Seu corpo vai morrer. Isso significa que uma tarefa mais permanente e mais prioritária precisa ser assumida por nós espíritas. A tarefa de educação do espírito para a imortalidade. Educação para a imortalidade, com todas as consequências que daí advêm. Porque uma alma educada para a imortalidade sabe viver bem, sabe viver com ética, sabe viver de modo digno, porque sabe que vai viver para sempre. Muito obrigado.